Começou mais um Tá Beleza Podcast apresentado por mim, Marco Vandame, e ele, a fera do transplante capilar no Brasil, meu irmão, Dr. Joel Lacerda. E a gente não começa esse episódio sem antes fazer o Triplo C. Curtiu, comentou, compartilhou, é muito importante. Olha só, tá cheio de história aqui para poder já assistir anteriormente. É. Quantos episódios já teve? Uns 20? Agora tu me deu uma calça riada. Por aí, quantos? 40? 40 episódios 40 aí, ó. episódios já tem tudo que você imaginar para mudar a sua vida. Tô no carro, tomando banho no box, bota o celularzinho assim, ó. E fica vendo o episódio do Tá Beleza Podcast. Mas antes de começar, já curte, porque é maneiro. Eu tô imaginando tomando banho. Eu faço isso, cara. Faz isso? Faço. Cara, ele me surpreende a cada programa. Cara, só na moral, eu vou orientar vocês. Eu botei Aí tu vai lavando. Não, aí... eu botei uma prateleira. Mas você bota onde? Eu botei uma prateleirinha assim de vidro, boto o celularzinho assim e fico curtindo as paradas. Ah, pô, o cara tá muito à frente do tempo. Olha, não deixe de dar o like no vídeo, tá? Curte, porque outros do tipo vão aparecer aí no seu trilho. Aí, claro, ativa notificações e se inscreva no canal, porque aí você ajuda a gente, né? Olha, mais um convidado que desequilibra hoje aqui do Tá Beleza Podcast, Dr. Ricardo Belotti, otorrino, especialista em rinoplastia e foco em melhoria da capacidade de respirar melhor, né? Isso impacta a qualidade de vida através de um sono mais reparador e melhor disposição física. Que isso. Maluco, é tudo o que eu preciso. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Uma honra. Primeira vez, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Vandame, meu amigo Joel também. É isso, obrigado, irmão. E vai ser uma honra aí bater esse papo com vocês. Coisa linda. Para tentar esclarecer tudo aí sobre cirurgia de nariz, rinoplastia estética, funcional e o que vocês quiserem saber. Pois é, nessa questão de um sono mais reparador, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte, o roncador, né? A pessoa que ronca muito. E tem umas questões assim, eu sempre ouvi dizer, não sei se é lenda, se não é, que de barriga para cima ronca, de barriga para baixo não ronca. Assim, isso tem a ver, a pessoa que ronca demais, isso tem um impacto durante o dia, em termos de disposição e qualidade de vida? Com certeza. Normalmente, a pessoa que é roncadora, ela tem um sono que ele é picado, ele não tem aquele sono contínuo. Então, você não consegue entrar naquela fase mais reparadora do sono, que é no sono mais profundo. Então, você acaba apresentando vários microdespertares durante a noite e isso, no outro dia, você não vai ter aquele sono reparador. E no outro dia, você vai ficar cansado, sonolento. É aquela pessoa que aonde encosta, dá aquela cochilada, porque ele não conseguiu dormir bem durante a noite, né? E essa questão de dormir de lado ou dormir de barriga para cima, é verdade. Muitas vezes, quando você dorme com a barriga para cima, a sua língua ela é projetada para a região posterior aqui da garganta. Isso acaba entupindo e prejudicando a passagem de ar. Então, o ar fica com mais pressão e causa uma vibração nas partes moles da garganta. E essa vibração que é o ronco. E forma aquele barulho que às vezes é desesperador, né? Agora, por que quando a gente bebe um pouquinho além da conta, a gente ronca demais? Por que acontece isso? Tem relação ou sou eu que tô maluco? Normalmente quando você bebe um pouco demais e passa do ponto, você fica com a musculatura do corpo muito mais relaxada, né? Então você acaba tendo mais predisposição a obstruir a sua via aérea. Então, por isso que depois daquele dia mais acelerado, a noite fica um pouco mais conturbada, né? O cara sabe tudo, meu irmão. A minha mulher fica me empurrando. Ela fala assim, vira, tá roncando muito. Aí no dia seguinte ele tá reparado e a mulher dele tá toda arrebentada, não dormiu nada. E muitas vezes o cara que ronca acha que não ronca, né? A maioria dos casos é a mulher que leva o cara e vice-versa lá no consultório, né? Mas isso acontece muito. E isso tem tratamento, né, doutor? Pessoa que ronca demais, né? Tem tratamento. Hoje em dia, os recursos evoluíram muito no tratamento do ronco, né? E muitas vezes é uma coisa simples de tratar. O ronco ele é causado por uma obstrução nas vias aéreas. E muitas vezes essa obstrução está no nariz. Um desvio de septo nasal muito acentuado, um aumento da concha nasal, que é uma estrutura esponjosa que tem dentro do nariz. E quando ela está aumentada de tamanho, ela pode bloquear a expiração do paciente. Às vezes uma amígdala muito grande. Enfim,
qualquer coisa que obstrua o fluxo de ar normal do paciente pode levar o paciente a ter ronco. E no caso mais extremo, até a apneia do sono, né? Que é quando a via aérea fica totalmente bloqueada e é aquele paciente que acorda assustado à noite, parece que está se afogando, né? Que é assustador, né? Eu tenho uma amígdala grande. E quando eu era pequeno, eu tirei a adenoide, né? Uhum. Tive que tirar a adenoide. Não sei se tem a ver também, eu tinha muita sinusite, né? Aí o acúmulo de catarro, o médico... Eu acho que foi por causa disso, doutor. Se não foi por outro motivo. Foi o que te contaram, né? Me contaram, meu pai e minha mãe contaram. Aí tiraram minhas adenoides. Aí o médico falou assim, pô, acho que a gente vai tirar a amígdala também, mas aí preferiu não tirar, porque as minhas amígdalas são muito grandes. Assim. Será que esse vozeirão... Continua roncando? Minha mulher fala que eu ronco. Ela fala que eu ronco. Minha filha também. Então ronca. Eu sou um roncador. Agora, a amígdala, de qualquer forma, tem importância muito grande. Ela não tem... Ela não serve como meio de um filtro ou isso é lenda? A amígdala é um órgão de defesa do organismo, né? Então, mas normalmente quando ela tem indicação de fazer a cirurgia das amígdalas, é quando ela está atrapalhando mais do que ajudando. No caso, uma amígdala muito grande, causando ronco, apneia do sono, o problema que ela vai te causar é muito grande. E quando você retira as amígdalas, você não vai ficar com a imunidade debilitada, porque nessa região da boca tem diversos outros tecidos que desempenham um papel imunológico, que não vai te deixar mais suscetível a ter infecções. Isso antigamente achava que isso era uma verdade, hoje a gente já sabe que não é. Legal. Então, uma outra indicação de retirar as amígdalas são naqueles pacientes que têm infecções de repetição. Tá todo mês tomando antibiótico, com aquela amígdala toda inflamada, cheia de placa de pus. É muito comum em criança, né? Mais comum nas crianças. E nesses casos, tem indicação de fazer a cirurgia para retirada das amígdalas. Por exemplo, a criança que tem muita otite. Minha filha estava tendo direto, agora até que deu uma parada, graças a Deus. Mas assim, quando é que é indicação para investigar e até mesmo fazer uma cirurgia de tirar adenoide, enfim? Então, a otite, a primeira coisa que a gente tem que fazer em caso de otite é saber se ela é uma otite externa, que é muito comum em criança que está fazendo aula de natação, porque entra água no ouvido e a água acaba levando bactérias e causando inflamação na pele do ouvido. Agora, quando a criança tem uma adenoide muito grande, a adenoide é um tecido que fica bem lá atrás do nariz, na entrada do ouvido, na parte interna do ouvido. Então, quando ela está obstruindo a passagem de secreção, de ar para dentro do ouvido, ela pode reter catarro dentro do ouvido e ficar causando otite de repetição. Aí, nesses casos, quando a criança tem 4, 5 vezes durante o ano, aí a gente tem que investigar, porque muitas vezes o problema não está no ouvido, está na adenoide. Aí, nesses casos, quando a adenoide é muito grande, que a gente consegue descobrir através de um exame, que é uma endoscopia nasal. A gente coloca uma câmerazinha dentro do nariz e consegue ver a adenoide e o que ela está obstruindo. Quando a gente consegue correlacionar esse aumento da adenoide com as infecções de repetição, aí a cirurgia está indicada e normalmente resolve o problema do paciente. Pô, top, hein? Muito bem colocado, explicado, né? Pô, você tá vendo? Eu já tô ligado, já só assistindo aqui, porque, porra... Que volta e meia acontece isso, né? Então, pô, a gente já sabe o que fazer. Esse exame é muito invasivo, tem que ter sedação, para a mãe levar o filho dela e ficar tranquila, vai embora tranquila. Esse exame faz no consultório. Né? Normalmente, quando a criança é muito pequena, aí ela fica mais desafiador fazer o exame, porque a criança não vai ficar quietinha ali parada para você enfiar um cano dentro do nariz dela. Mas a maioria das crianças a gente consegue conduzir bem o exame. É um exame de 1 minuto de duração. A gente consegue colocar a fibra flexível dentro do nariz. Qual é o calibre? Tipo um cano de... Normalmente 3 milímetros de espessura, de diâmetro. Então você consegue conduzir normalmente o exame. Entendi. Fez o exame, fez o diagnóstico e já existe algum tipo de conduta assim, cirúrgica? Com essa metodologia de entrar com um negocinho em pau, tem que invadir, tem que abrir, tem que costurar? Normalmente a cirurgia de adenoide a gente faz com visualização endoscópica. O paciente fica sedado, né, com anestesia geral,
e a gente coloca uma câmera dentro da boca e consegue ver a adenoide. E a gente usa um equipamento chamado microdebridador, que você coloca lá dentro na região onde está a adenoide, e ele vai aspirando e cortando a adenoide. E aí você consegue fazer a cirurgia tranquilamente. E a recuperação? Dolorida? Uma semana o paciente Mas já está 100% recuperado. Dói, deixa de respirar e Nada tal? que uma boa dipirona não resolva. Pô, coisa mais linda, hein? Pois é. Até para esse exame. E criança se recupera muito rápido, é impressionante. Tem umas que parece que nem operou, né? Parece operou, você tem que segurar para Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque todos os especialistas que a gente traz aqui, seja ele qual for, ele fala, tem que uma vez por ano tem que ir no oftalmo, tem que ir no uro, tem que ir não sei aonde, tem que ir não sei o quê. Com vocês, essa especialidade de otorrino, também assim, o cara joga bola, não sente nada, dorme bem, tá tudo lindo. Tem que procurar para investigar alguma coisa? Normalmente o paciente faz uma rotina audiológica uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, faz exames de audição para ver se está tudo direitinho. Que trabalha também com fone de ouvido, às vezes o paciente que usa muito aquele fone de britadeira, inserção. essas coisas, britadeira. Paciente que é exposto a ruído intenso, tem que estar sempre fazendo exame periódico, né, todo ano, para fazer proteger a audição. Tem alguma cirurgia para ficar com a voz igual desse cara aqui? Aí tem que nascer de novo, cara. Para cantar melhor, tem para cantar melhor, dar uns agudos? Tem cirurgia para isso? Dar uns agudos? Só com treinamento mesmo, mas isso aí já é um dom que a pessoa já nasce. Né? Você falou sobre uma coisa que, pelo menos, me atinge diretamente, né? Que é a capacidade de audição, porque eu trabalho com... Furacão 2000, aqui, ó. Não, e quando não tô com fone de ouvido, eu tô em evento com som estrondando. De uma maneira ou de outra, isso até hoje ainda não me afetou, mas é aquela coisa que não tem como, em algum momento isso vai acontecer. A pessoa que trabalha sempre com um áudio alto, de médio para alto, vai ter audição afetada ou pode ser que não? Pode ser que não. Só que com o avançar da idade, né, já tem uma certa predisposição a gente já começar a ter uma perda da audição. Nem todas as pessoas, né? Mas começa esse processo do envelhecimento, né? Então, a pessoa que tem muita exposição a ruído, com certeza ela vai estar mais predisposta a ter uma perda da audição. Mas isso não é uma regra. Tem gente que trabalha em ambiente ruidoso a vida inteira e está com a audição perfeita. Por isso que é importante você fazer uma avaliação anual, quando você é muito exposto a ruído, justamente para detectar isso no início. Porque se você cessa a exposição, você também cessa o avançar da perda auditiva induzida pelo ruído. Uma vez que perdeu a audição, definitivo, né? Não tem tratamento. Hoje em dia ainda não tem nenhum tratamento que faça você... Então, se botar aparelho, também. Aí é o aparelho auditivo, mas não você não consegue retornar a audição que você tinha antes. Você usa recursos para você melhorar a sua audição. O que é mais prevalente no teu consultório? Assim, vou separar assim, ouvido, nariz ou garganta? Embora eu seja otorrino, hoje em dia a minha prática é mais focada em cirurgias de nariz. Né? O meu foco hoje é cirurgia estética e funcional do nariz. Então, acaba que eu recebo mais pacientes com queixas obstrutivas, de dificuldade de respiração, ou aqueles pacientes que querem mudar a estética do nariz, né? Não está satisfeito com a parte estética do nariz. E eles acabam me procurando. E os dois também. Tanto o paciente que quer mudar a estética e também não respira bem. Esses casos a gente atende com bastante frequência lá no consultório. É o combo, né? Porque aí ele já resolve duas coisas. Né? Ele não ataca. Ele volta a praticar esporte, fica saradão também. É verdade. Aí bota um transplante lá na Istambul, Brasil. Porra, acabou, pô. Qual o tipo de nariz assim mais desejado e mais procurado para as cirurgias estéticas? Então, isso, às vezes, a gente tem que sempre alinhar muito as expectativas dos pacientes, né? Porque, às vezes, tem um paciente que chega lá no consultório com uma foto, querendo ficar com o nariz fininho, mas você olha... Brad Pitt. E você olha para ele e você vê, esse nariz não vai combinar com esse rosto. O cara tem um rosto largo, uma pele mais grossa, ele não vai ficar com o nariz fininho e não vai combinar. Então, a gente tem que sempre conversar com o paciente para trazer ele para a realidade. Porque a gente, como cirurgião,
nós temos que ter um olhar estético, né? Ter um senso estético para saber o que vai ficar bom e ruim. Então, eu tô imaginando que isso deve ser engraçado. Deve ser tipo o que acontece no teu consultório com os cabelos. Aí deve chegar a pessoa com o rosto desse tamanho, mas quero o nariz assim. Cinzelado, tipo assim, ornando com nada. Né? É aquele negócio, dá pra fazer? Dá, mas não vai fazer. Aí dá vontade de falar assim, olha só, tu já olhou a cara do Biscoito Traquinas? Nem ele tem esse nariz que tu quer ter, pô. Mas eu ia perguntar isso, tipo assim, independentemente de combinar ou não com aquele rosto, seria possível fazer o nariz que você quisesse? Ou tem estrutura óssea, tem cartilagem que limita? Então, tem alguns fatores limitantes também. O tipo da pele do paciente. Às vezes o paciente tem uma pele muito espessa e que você não vai conseguir dar um nariz muito definidinho, né? Com aquela ponta fininha, porque a pele do paciente é uma pele muito grossa. Né? Então, tem esses fatores que interferem também no resultado. Então, tudo vai depender da matéria-prima que você tem para trabalhar. Cara, eu vou te falar uma coisa. Na minha clínica lá, tipo assim, a gente fica muito tempo discutindo o desenho, né? A gente chama de hairline. Sim. Porque eu penso que ali começa o transplante. A gente executar um bom transplante se o desenho for errado. Acho que o teu deve ser pior, porque o nariz, não sei lá, parece que o nariz é o para-brisa, né? É o para-choque, já olha assim pro rosto, já tufo. De forma até inconsciente, entendeu? Então, deve ser difícil você alinhar isso com o paciente, que ele quer uma coisa, você não... Então, hoje, como é que funciona isso? Com o uso da tecnologia, né? Hoje em dia a gente tem aplicativos que a gente consegue simular o que a gente vai fazer no nariz do paciente antes da cirurgia. Que maneiro. Mas só que a simulação não quer dizer que você vai ter aquele nariz que foi simulado. Ela nos ajuda a determinar que tipos de modificações que você vai fazer no nariz para poder alcançar aquele resultado. Se afinar um pouco a cartilagem do nariz para o nariz ficar mais fino, levantar um pouco mais a ponta, diminuir o dorso do nariz, né? Às vezes abaixar aquele calombo que tem no nariz. Então, isso aí a gente consegue simular no computador e já ter mais ou menos uma perspectiva do que a gente vai conseguir no pós-operatório. O programa de pós-perfil também? Perfil, de frente. Que legal, cara. Vou dar uma olhada. Eu estou esperando um pouco mal. Vou dar uma olhada no consultório dele. Mas falando sério agora, eu tenho desvio de septo, né? Porque eu fazia Santa Casa lá, né? Eu fui lá no serviço de otorrino, bom beço, serviço lá de otorrino. Aí o cara fez o exame em mim. E eu sinto, se eu deitar de um lado, eu só respiro do lado do nariz, pô. Mas eu vivo bem com isso. Eu tô respirando prejuízo isso? Teria algum prejuízo? Então, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa tem um desvio de septo nasal, dentro do nariz tem uma estrutura esponjosa chamada concha nasal. Então, quando o paciente tem um desvio que o septo está torto para um lado, essa concha nasal ela tende a aumentar de tamanho para poder ocupar aquele espaço que ficou vazio. Então, isso acaba causando obstrução, né, entupimento no nariz do paciente. Principalmente quando ele deita de um lado ou de outro. Isso é o meu caso. Mas isso tem algum prejuízo? Aí você vai dormir mal, né? Dormir mal, pode causar um ronco, né? Ficar com a boca ressecada durante a noite. Ih, doutor. Não, sério, porque às vezes sai só de um lado. Às vezes dos dois. Agora, você falou sobre isso? Não, eu tô falando, isso é real. Tá saindo mais por esse lado esquerdo do que pelo direito. Então, vamos fazer uma endoscopia nasal. Vamos marcar nós dois juntos, igual de marcar o urologista. Só que a gente não foi, a gente tem que ir os dois. Mas ele é amigo e é perto. Não, pois é. Ó, tá saindo mais por esse lado esquerdo, olha só. Tá vendo? Nessas horas a gente repara. Você fala o teu consultório? Tem muita gente que às vezes respira mal e nem sabe que respira mal porque não sabe como é respirar bem. Então isso acontece muito. Acho que é o meu caso. O paciente vai lá no consultório, aí você examina o nariz e, você tem um desvio de septo enorme. Você respira bem? Respiro. Você vê, é impossível. Esse nariz todo bloqueado, você não respira bem. Na verdade, você não sabe como é respirar bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O meu nariz não me incomoda, não. Eu acho legal. Mas eu tenho um problema sério. Graças a Deus eu fiz cirurgia e tirei meu óculos. Né? Mas quando eu usava óculos, cara, eu não conseguia encontrar óculos para mim, porque isso aqui é muito largo, tá vendo? Sim, sim. E no Brasil, tu tem que mandar fazer. Eu não sei nem onde faz o óculos. Aí você coloca, fica esse óculos aqui em cima assim, da sobrancelha, sabe? É possível afinar isso aqui? Sim. E se sim, é muito invasivo, muito difícil a recuperação. Como é que funciona isso? Não, então, essa parte para afinar o nariz, o que a gente tem que fazer é cortar esse osso e a gente consegue diminuir a distância de um osso para o outro. Ou corta? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia também, a gente faz a rinoplastia ultrassônica. Antigamente, para a gente poder
afinar essa parte do nariz, você tinha que pegar um martelinho, um escopo, ficar batendo, pá, 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 pá. E aquilo ali causava trauma nas regiões em volta do nariz. O paciente saía da cirurgia com o olho todo roxo, parecia que tinha sido atropelado. Hoje, com o bisturi ultrassônico, que no caso é o piezo, a gente consegue fazer cortes precisos no osso sem traumatizar os tecidos vizinhos. Então, no pós-operatório, é muito mais tranquilo. Você não sai com o olho roxo, com a cara toda cheia de hematoma. Então, a recuperação é muito mais suave. Isso que eu ia te perguntar, tipo assim, o pós-operatório, né, da rinoplastia, dos procedimentos estéticos, como é que ele é? Os cuidados que o paciente tem que tomar? Normalmente a gente já tem que alinhar com o paciente que ele vai ficar com restrição de atividades físicas durante pelo menos uns 30 dias. Até treino com o braço, sim? Até treino com o braço, porque você acaba ficando com muito edema no nariz, muito inchaço, né, pelo aumento da circulação. Então a gente pede para fazer uma restrição durante 30 dias. Evitar pegar sol também, para não manchar a pele. Isso. Né? E no pós-operatório imediato, você sai com um curativo dentro do nariz, que são 2 talas de silicone, que tem um canudinho, que é por onde você respira, e a gente retira no 5º dia de pós-operatório. Tirou o splint nasal, que é essa tala, você vai ter que só lavar o nariz com soro fisiológico durante 30 dias, e no 7º dia de pós-operatório a gente tira o aquaplastic, que é aquele curativo em cima do nariz, justamente para o osso consolidar e não sair do lugar. Né? Para você evitar de você bater no rosto, no nariz e não desviar o osso da posição que a gente colocou. Então, antigamente parecia que era tampão mesmo, respirava pela boca, não é mais assim? Não, esse tampão ninguém usa mais. E esse silicone, você falou que tem um furinho para respirar, ele limita muito a dar ou não? Não, você consegue respirar, não normalmente, né? Mas consegue ter uma respiração agoniado, suave, né? Para não ficar tão agoniado. Porque antigamente aquele tampão eram 2 metros de gases que o cara colocava dentro de cada lado do nariz. Então, no dia que ia tirar, parecia mágica, né? Você ficar puxando aquele pano. Que legal que acabou com isso. Que não acabava mais. Hoje em dia isso mudou, né? Ninguém usa mais esse tipo de tampão no nariz. E a procura lá mais prevalente é para estética ou para funcional? Os dois. Hoje é muito comum o paciente querer já que vai melhorar a respiração e aproveitar que vai ser anestesiado e corrigir a parte estética também. Mas tem muito paciente que tem problema funcional que precisa mexer na parte estética para você corrigir. Por exemplo, se tiver um nariz muito torto, você precisa corrigir o septo, que é a base da estrutura de todo o nariz, para você poder colocar a pirâmide nasal alinhada com a face. Então, muitas vezes, a rinoplastia é estética e funcional ao mesmo tempo. Né? E, por exemplo, existem casos também que o paciente respira mal porque a cartilagem da asa do nariz ela não dá sustentação na asa. Então, quando você respira, o nariz ele fecha. Então, nesses casos, a gente tem que corrigir através do uso de enxertos de cartilagem da própria pessoa. Sustentação na parede lateral do nariz. E tira de onde? Isso, quando o paciente nunca operou, a fonte doadora de enxerto é o próprio septo do nariz. Mas nas rinoplastias secundárias, terciárias, que são nos casos de revisão de cirurgia, Michael Jackson, esses casos você precisa achar uma outra fonte doadora do enxerto, que normalmente a gente usa a cartilagem da costela, né? Porque é uma cartilagem mais sólida, ela é mais firme do que a cartilagem da orelha, que às vezes usa também. Só que a melhor opção sempre é a cartilagem da costela. Então, vou emendar agora aqui. Tira da costela. Existe, você já viu, ou tem muito, de associar a retirar logo a costela? Já que está ali, né? Já retira a costela para afinar também fazer então fazer cintura. Esse tipo de procedimento é mais com um cirurgião plástico, né? Mas então não associa, chama você o cirurgião, já que está ali. Pode fazer. Eu nunca tive nenhum caso, mas é possível. Agora, você falou sobre a rinoplastia secundária e terciária, não é isso? Sim, sim. O que é isso exatamente? A pessoa tem que fazer uma outra, mas isso já vem programado? Ou depois de uma avaliação você constata que ele tem que fazer mais uma? Não, normalmente as cirurgias secundárias ou terciárias, quaternárias, normalmente é quando o cirurgião não conseguiu acertar na primeira. Você vai na primeira e outra pessoa. Aí não gostou? Segunda, você vai no Dr. Ricardo. Essa é a secundária, eu vou consertar. Normalmente é quando teve algum problema. Às vezes, até numa cirurgia muito bem feita, pode acontecer complicações, né? Que acho que todo procedimento cirúrgico pode acontecer complicações.
E também, aí, quando você tem que abordar novamente, é considerado uma cirurgia secundária. Questão de complicações. Às vezes a pessoa não ficou satisfeita. Tu achou o resultado legal, mas ela não ficou satisfeita. E aí, tem que fazer o quê? Tem que mexer, né? Exatamente. Por isso que tem que estar muito alinhado às expectativas do paciente Porque é muito antes subjetivo. da cirurgia, né? Porque É o resultado do procedimento, né? A pessoa, é isso que você falou, a pessoa vem com aquilo na cabeça, vai ficar assim, não necessariamente vai ficar. Agora, claro que você mostra, hoje em dia tem toda uma tecnologia por trás que vai mostrar a pessoa como deve ficar, né? Justamente para dar essa base a ela. Mas tem aquele pessoal teimoso que quer porque quer o nariz de uma determinada maneira, que você olha ali e vai falar assim, gente, não vai ficar bom. em alguns casos, a gente tem que até abrir mão de operar aquele paciente, né? Isso acontece Porque, muito. às vezes, o problema do cara às vezes, é Encaminhar para o psicológico. psiquiatra. Né? Exatamente. Encaminhar para o psiquiatra. O cara cisma com uma coisa pedindo o nariz de uma maneira que você acha que não vai ficar legal, então é melhor você não fazer, porque Vai ter problema. vai ter problema. Então, às vezes, essa sensibilidade de você detectar o problema antes da cirurgia é importante. Porque, na verdade, o que acontece? A gente vive disso, trabalha, ganha nosso dinheiro, mas a satisfação que o pessoal que a gente tem em deixar a pessoa bem é muito legal. Isso, que a pessoa não vai ficar bem, tirou todo o nosso objetivo, cara. Exatamente. É melhor não pode fazer. vir na frente, entendeu? Melhor não fazer. Vou pegar não pode. O cara tem que ficar felizão. Ele não vai ficar feliz. Ou agora ou no futuro. No momento ele vai falar, pô, não é verdade? Aí vai complicar mais para frente. Agora a dúvida que eu tenho, e o fanho, hein? Tem a ver com essa parte respiratória? É o melhor que nós temos, cara. Não, porque Ele puxa uma parada assim, cara. Sabe porque eu tenho... Eu vou querer falar do Gago também, então. Aproveita aí. Lá a gente tem ouvintes, e são ouvintes que participam sempre. Tem um fanho, outro Gago que participam tanto que viram nossos amigos, né? E geram essas dúvidas. Tem a ver com isso? Cara, Giovana, essa parte aí, embora eu seja otorrino, eu não tenho muita experiência com esse tipo de problema, de fanho, né? É mais que foge muito da minha área de atuação, né? Então eu não sei nem como opinar direito. Não, porque era uma dúvida mesmo que eu tinha. Pois é. E agora, na apneia do sono, né? A apneia do sono é uma coisa que afeta muita gente, né? O sono, alguns têm sono, outros quando tem sono tem apneia. Enfim, como é que identifica quando essa pessoa vai no consultório? De cara, dá para você, numa avaliação, imaginar qual é a causa da apneia do sono? Claro que você tem suas suspeitas, mas assim, qual é a maior causa da apneia? Não, primeiramente, o paciente vai até você, aí você vai escutar a história dele, né? E normalmente o paciente que tem apneia, ele vai contar esses episódios, que ele acorda sufocado, ou a parceira ou o parceiro vai dizer que ele está sufocando durante a noite. E aí você vai fazer mão de um exame chamado polissonografia, que é o exame que vai confirmar se o paciente tem apneia ou não. Mas é lógico que através do exame físico, você olhando a anatomia do paciente, vê aquela garganta estreita, uma amígdala muito grande, ou um desvio de septo muito intenso, muito acentuado. Esses casos, você já consegue ver que tem fatores anatômicos que podem estar causando uma apneia no paciente. Mas a confirmação da apneia, realmente, ela é feita através desse exame chamado polissonografia. Então, a gente tem uma prova bem firme ali de que está acontecendo o problema. E daí a gente vai tratar a causa da apneia quando ela é descoberta, né? Pode também tem ser paciente que tem apneia, mas não tem né? nenhuma assim, evidente, ou nenhuma alteração anatômica evidente. Aí, em alguns casos, você precisa usar até o CPAP, que é aquela máscara que coloca no nariz para o paciente dormir. E essa máscara nada mais é do que o ar com a pressão positiva, que é como você botasse a cara fora da janela do carro quando ele está andando. Fica aquele ar entrando. E aquele ar sob pressão positiva mantendo sua via aérea aberta. Sim. E evita que você tenha as apneias durante a noite. Doideira, né? Quer dizer, nem caso nem de cirurgia, né? Dependendo. Tem casos que a cirurgia não resolve. Às vezes você faz a cirurgia até para melhorar a adaptação ao CPAP. Mas não é para curar a apneia. Você opera criança ainda? Opero muita criança. Criança, né? Principalmente esses casos de amígdala grande, adenoide. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se a criança te procurar com autorização da família, com alteração, né, nas vias aéreas, que você tem que fazer lá a cirurgia,
mas esteticamente também não tem um nariz bonito. Os pais autorizando, nesse mesmo ato de correção, pode ser feita uma estética também nessa criança? Ou não? Sim. Depende da idade da criança, né? Normalmente a gente, antes de fazer uma rinoplastia, né, que vai mudar a estética do nariz de uma criança, a gente tem que fazer através de exames, de raio-x, para ver se o crescimento ósseo da criança já foi consolidado. Sim, entendi. Né? Porque senão você pode fazer uma alteração no nariz e o paciente ainda está crescendo os ossos da face e acabar alterando novamente o resultado estético do paciente. Entendi. E também a avaliação de fatores psicológicos também, né? Porque uma rinoplastia vai mudar a estética do paciente. Então, ele tem que saber de maneira bem consolidada o que ele quer para a vida dele, né? Então, uma criança, principalmente na adolescência, é um caso mais sensível que você tem que avaliar com mais detalhes, com mais cuidado antes de submetê-la a um procedimento estético. Porque eu digo isso porque a orelha de abano é muito comum fazer na infância e adolescência, né? Sim, por isso que eu achei que fosse quase que a mesma coisa. Só que o nariz tem toda essa parte do crescimento ósseo, cartilaginoso, que a gente espera consolidar para poder, antes de fazer a vamos lá. cirurgia. Para a galera poder saber, né, e a gente também, apesar de ser médico, tem coisa que a gente desconhece, né? O passo a passo, né? Fui no teu consultório hoje, você marcou a cirurgia, eu operei hoje, acabei de sair da cirurgia. Passo a passo dos dias até ficar 100%. Primeiro dia é isso, segundo dia vai inchar, vai ficar... Porque eu sempre falo da minha especialidade, na tua acho que também é igual. Tem 2 tipos de alta, né? Tem alta laborativa, sai para trabalhar, e tem alta social. O cara fica igual um monstrinho. Ou não? Fica. Você pode... deve ficar inchado. Normalmente fica igual aqueles koala, né? Falei, hoje em dia... Guaxinim. As cirurgias estão menos invasivas hoje em dia, né? Então, pelo uso de tecnologias, né? Você tem menos trauma nos tecidos, né? Circunvizinhos ao nariz. Então, o paciente, como eu te falei, ele sai com um curativo dentro do nariz, que é o splint nasal, que ele vai tirar no 5º dia de pós-operatório, e sai com aquaplast, que é aquela tala que fica em cima do nariz. Essa tala a gente tira no 7º dia de pós-operatório. O paciente, no 4º dia de pós-operatório, tirando o splint nasal, ele já pode ter as atividades normais dele do dia a dia. Pode ir na padaria, pode trabalhar, desde que não tenha que pegar peso. Ele trauma também no nariz. Ou exposição ao sol, né? E uma coisa que a gente tem que explicar bem para o paciente é do inchaço do pós-operatório, né? Isso. Que muitas vezes o nariz vai mudando até ele ficar 100% sem edema nenhum, sem inchaço nenhum. É um processo, né? E normalmente, para sair totalmente o edema do nariz do paciente, esse tempo demora 1 ano. Mas, dentro de 3 meses, normalmente 70% desse inchaço já foi reabsorvido. Sim. E o paciente tem que ficar muito claro para o paciente também, que esse inchaço ele vai mudando. Às vezes está mais inchado de um lado, às vezes do outro. Então, o paciente fica preocupado. Doutor, vai inchar, está muito inchado desse lado. Aí você tem que deixar isso bem explicado para ele. Ficou torto, né? Que isso é uma metamorfose, né? Que vai mudando, sai de um lado, vai para outro. E dor. E com o tempo isso vai melhorando. É uma cirurgia que normalmente não dói. Tá? É uma cirurgia... Nada que uma novalgina também não resolva, mas o nível de dor é muito pequeno na rinoplastia. E tem posição para dormir depois? O ideal é você dormir de barriga para cima, né? Para não forçar o nariz. Né? Por quanto tempo? Durante 1 semana, pelo menos, né? Que é o tempo de você consolidar o osso do nariz. Que é o tempo que a gente usa para tirar o aquaplast. Sim. E acontece de ficar equimose na face? Pode acontecer. É muito recorrente? Às vezes acontece, mas, como eu te falei, cada vez menos comum acontecer pelos... Pô, que legal, porque cara. a gente tem menos trauma na região. Eu tinha mais daquele nariz que precisa aquela toda roxa, cheia de bagulho. Isso aí mudou muito. Agora mudou. É outro mundo. Pode acontecer, mas não é tão comum quanto antigamente. Só mais a ultimazinha aqui, porque eu sempre gosto de trazer o povo para o nosso podcast, né? Então, a gente sabe que é uma cirurgia que não é tão acessível assim, né? A cirurgia de rinoplastia. Mas a galera, assim, que de repente quer fazer, tu acha que tem condição de parcelar, de esqueminha de tentar fazer? Porque é o sonho de muita gente, cara, isso. Sim. A rinoplastia é uma cirurgia muito desejada, né? Mas não é uma cirurgia muito barata, né? Mas a gente faz de tudo para viabilizar o procedimento para o paciente, né?
parcelamento no cartão, né? Isso aí tudo é negociado, né? Legal. Então é importante o paciente ir na consulta, a gente avaliar todos os detalhes do que vai precisar ser feito. Se tiver plano, pode usar a hotelaria com plano ou não? Quando o paciente tem queixa funcional ou é uma rinoplastia que também precisa cuidar da parte funcional, muitas vezes o plano de saúde consegue cobrir toda essa parte hospitalar de internação. E vocês têm essa galera que vê isso para o paciente? Isso aí, a minha secretária lá, a Tuane, ela resolve tudo para o você, paciente. Você que tem plano de saúde, olha o sonho pertinho de você aí. Chegou o momento, doutor Ricardo Belotti Otorrino, muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui no Tá Beleza Podcast. Pode dar o recado, vai aparecer aí o Instagram do doutor Ricardo, mas não custa falar de novo, projetos, se quiser falar também sobre alguma outra coisa, o microfone é seu, está em casa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, tendo esse bate-papo gostoso aqui, e dizer aos pacientes que a rinoplastia ou a rinoceptoplastia funcional é um procedimento que realmente muda a vida do paciente, né? Tanto na parte psicológica, ele melhora a autoestima. Muitas vezes o paciente fica muito para baixo porque não se acha bonito com o nariz que tem. Então, isso aí, normalmente, você dá uma vida nova ao paciente. E também nessa parte respiratória e funcional, que o paciente que passa a dormir melhor, ter uma respiração melhor, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter mais disposição física para enfrentar aí o dia a dia, né? Então, é sempre importante a gente ter essa avaliação aí junto com o otorrino. Né? E o teu contato aí? Meu contato, o paciente pode entrar em contato através do meu Instagram, que é ricardobelotti.otorrino. Lá tem o telefone do consultório, da minha secretária, Tuane. E a gente está sempre de portas abertas a atender todos vocês com o maior carinho possível. Muito obrigado, doutor Ricardo. Olha só, não deixa de dar o like no vídeo, ativa o sininho e, claro, se inscreva no canal. Mas é aquele papo, né, que o doutor João Lacerda já sabe muito bem. O Triple C curtiu, comentou, compartilhou. Esse episódio foi excepcional, cara. Tirou mesmo dúvida. Aquele papo que eu sempre falo, aqui é ciência, aqui não tem memezinho, aqui não tem fake, é ciência, mas com a leveza. Isso aí. Que todo mundo tem acesso. Pô, eu gosto muito daqui. Isso aí. Sensacional. Eu sou fã de vocês. A gente que é seu fã. Recíproco. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Coisa linda.